Vamos lá, hoje nós teremos uma explicação a mais aí de verbos, ok? De transitividade verbal. Vamos começar pelo verbo de ligação. Verbo de ligação, ele não tem significado sozinho. Se eu tirar esse verbo da frase, eu não vou entendê-lo, certo? Ele pode ser retirado dessa frase, que não vai comprometer tanto o meu sentido dela, ok? Por exemplo, ela é estudiosa. Qual é o verbo dessa frase? Pensa um pouquinho. Se você respondeu é do verbo ser, você acertou, né? Ela é estudiosa. É o verbo dessa frase. Retira dessa frase. Ela é estudiosa. Você compreende, né, o sentido geral dessa frase, que tem alguém que estuda muito, ok? Então, vamos lá. Verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Verbo ser. Verbo de ligação. Continuando com o verbo de ligação. Cafés PP. Essa é uma sigla para a gente lembrar quais são os outros verbos de ligação, tá? C, do verbo continuar. Ela continua rebelde. É a mesma coisa que ela está rebelde. A, do verbo andar. Ela anda rebelde. Ela está rebelde, a mesma coisa. O verbo andar aqui não está significando andar, de caminhar, ok? Então, ele está no lugar do verbo ser ou do verbo estar. No caso aqui, do estar. F, do verbo ficar. Ela ficou rebelde, é igual a ela está. P, do verbo parecer. Ela parece rebelde, ou ela está rebelde, ou ela é rebelde. O outro P, permanecer. Ela permanece rebelde, ou seja, ela está rebelde. Por que eu fiz essas frases aqui, né? E ao lado eu coloquei todas elas representadas aqui, como seria o sentido. Percebam que é o verbo estar. Então, esses verbos, se eles estiverem indicando um estado da pessoa, vão ser verbos de ligação, tá? Eles vão estar no lugar do verbo ser ou estar, que são verbos tradicionalmente aí de ligação, tá bom? Então, verbo de ligação, relembrando, não tem significado sozinho na frase, pode ser retirado e indica um estado da pessoa, ok? Além dos verbos de ligação, nós temos os verbos intransitivos e os transitivos. O que são isso? São verbos que apresentam significado sozinhos. Imagine, comer, você pensa em alguém se alimentando, certo? Imagine nascer, você imagina uma mulher tendo um bebê, um nenenzinho nascendo. Então, eles são verbos diferentes dos verbos de ligação, que não têm significado sozinho. Vamos lá, continuando. Verbos transitivos e os intransitivos, ok? A palavra transitividade, lembra o quê? Trânsito, muito bem. Então, vamos pensar nessa palavrinha aí, nesse sentido de trânsito, de transitar, de andar, para estudar esse tipo de verbo, ok? Então, verbos transitivos. Eles transitam, ou seja, eles andam, a frase continua. Vamos verificar. Ela comeu. Posso parar aí? Não posso parar, né? Eu preciso continuar para que essa frase tenha um sentido completo. Então, ela comeu o quê? Alguma coisa, certo? Agora vamos aos verbos intransitivos. Eles não transitam. Esse prefixo in é um prefixo de negação, então não transita, ou seja, não anda. A frase não precisa continuar para que eu compreenda o sentido total dela, ok? Minha filha nasceu, ponto final. Ninguém precisa saber mais nada para compreender o nascimento de uma criança. Ele ainda não voltou. Voltou e ponto final, certo? Minha avó caiu, coitadinha, não preciso de mais nenhuma informação para ir lá ajudá-la, certo? Porque eu já compreendo, dentro dessa própria palavra, desse próprio verbo, eu já tenho o sentido global dele, certo? Vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais o estudo sobre verbos. Verbos, se eles forem intransitivos, ponto, acabou, não preciso mais
A frase não precisa continuar, então eu também não preciso mais classificá-la. É intransitivo e ponto final. Agora, os verbos transitivos. Nós temos basicamente dois tipos, ok? Transitivo direto. O que é direto, professora? É aquele verbo que precisa continuar, por isso que ele é transitivo. E ele é direto. Vamos falar em trânsito, né? Eu engato a primeira marcha do meu carro e vou embora direto para o meu complemento. E uma dica que eu dou a vocês, eu pergunto ao verbo o que, ou então quem, se for a resposta uma pessoa. Por exemplo, ele comeu, posso parar aí? Não. Ele comeu o quê? Ele comeu o quê? Um pão e 3 maçãs. Estava com fome, hein? Marcela vende. Não posso parar aí. Vende o quê, professor? A Marcela vende livros. Olhem só, o complemento entre o verbo e os complementos foi feito assim diretamente, não teve o uso de nenhuma preposição. Agora vamos falar dos verbos transitivos indiretos, certo? São os verbos que precisam continuar, a frase continua, mas ela continua através de uma preposição. A ligação entre o verbo e o complemento se dá por meio de uma preposição. Então, tem uma palavrinha aí no meio, certo? Aí eu pergunto ao verbo o que ou quem ainda, só que antes tem uma preposição, que é o de, para, com, em, a. Normalmente são essas, tá bom? Aí, se for um objeto, eu pergunto o quê? Se for uma pessoa, eu pergunto quem. Então, de que, para que, com que, tá bom? Vamos ver nos exemplos. Preciso de quê? Preciso, não posso parar aí. Preciso de quê? Do que é que eu preciso? Do seu apoio. Olha só, eu preciso de algo. Olha a preposição de aí, certo? Na frase tá do, mas a gente já viu que a contração do de, da preposição de, que é invariável, mais o artigo o, forma do, tá bom? Mais um exemplo, confio. Posso parar aí? Não, mas aí fica aquela pergunta, confia em que ou em quem, professor? Confio em alguém. Olha a preposição em vocês. Eu confio em vocês. Ou então, confio na capacidade de vocês. Ah, professora, mas não apareceu o em. Apareceu sim. A contração do em mais a fica na. Ok? Então, o em apareceu. É uma preposição. Eu confio em quem ou em que? Na capacidade de vocês. Vamos lá, eu disse para vocês que havia basicamente 2 tipos de verbos transitivos. Mas, na verdade, agora o que eu vou explicar é unir os 2 tipos, o transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Como que funciona isso? Eu vou fazer a perguntinha o que e também vou fazer a perguntinha usando a preposição mais o quem, ok? Vamos ver como é que funciona isso. Marcela doou. Doou o quê que a Marcela doou? Marcela doou todas as suas roupas apertadas. As roupas não serviam mais, então Marcela doou o quê? Todas as suas roupas que estavam apertadas. Mas a Marcela doou as roupas apertadas a quem? A quem que ela fez essa boa ação? Ao orfanato. A Marcela doou todas as suas roupas apertadas ao orfanato. Verbo doar é um verbo transitivo, porque eu não posso parar. Dou o quê? Alguma coisa. Todas as roupas apertadas. A quem? Olha a perguntinha aí com a preposição. A alguém. Então, ao orfanato. Então, doar é um tipo de verbo.
transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo, ok? Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida, só perguntar à professora.